Olá pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que está conosco. É sempre um prazer estar aqui de volta falando com todos vocês, a grande nação, as pessoas que têm abraçado o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e eu estou todos os dias aqui falando um pouquinho da verdade. Estou todos os dias aqui para acordar as pessoas, para que as pessoas possam olhar para as Escrituras e entender quem são verdadeiramente elas e o que elas estão fazendo aqui nesse planeta. Pessoal, nós temos aí inúmeros grupos de pesquisa que estão de parabéns, com muitas pesquisas que têm abrido os olhos da humanidade. Nós não estamos só nessa terra. Apesar de nós aparentemente acharmos que tudo isso é coisa da nossa mente, mas as pessoas já estão começando a acordar e a entender que existe só um caminho. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a conversão de um dos maiores perseguidores do povo de Yahushua. Meus amigos, vamos falar de Paulo. Poucas pessoas já falaram de Paulo, né? Mas eu vou falar de Paulo para vocês. Antes de eu falar sobre Paulo, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Vocês que estão se inscritos no nosso canal, vocês que gentilmente cederam o seu tempo, estão parando aí para ver o Denilson, você que já acompanha o canal DRM há muito tempo, você, meu amigo, que tem mandado mensagem, tem falado no chat lá conosco, muito obrigado por todos vocês estarem participando do nosso canal. É sempre um prazer ter vocês participando conosco. Lembre-se que a paz do nosso amado e Salvador Yahushua tem que estar nos nossos corações, pois dias difíceis virão. E não adianta nada você saber sobre teoria da conspiração, sobre avanços tecnológicos, sobre manipulação de pessoas, sobre ocultismo. Não adianta nada, gente. O importante, o mais importante é a sua salvação. Yahushua falou assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? A salvação é o primeiro plano que tem que estar na sua vida. Lembre-se, durante muito tempo da nossa vida, os nossos pais passaram para a gente ensinamento, né? Inclusive meu pai passou isso para mim. Para você ser alguma coisa, você tem que estudar, você tem que se dedicar aos estudos, porque através dos estudos você vai evoluir e através dos estudos você vai alcançar o patamar de excelência. Ele estava certo? Estava certo. Porém, o que o meu pai não contava e que os nossos pais não contavam no passado, que todas as palavras foram manipuladas por um sistema religioso que impera no mundo. Esse sistema religioso é um braço que comanda o mundo. Ele comanda o mundo de maneira velada, de maneira que você não percebe ele, você não entende ele. Ainda ontem no vídeo eu falei sobre o parabéns, né? O aniversário que a gente canta. E eu tenho falado alguns temas polêmicos conosco sobre a tatuagem no corpo. Temos falado sobre o nome verdadeiro, o nome de Jesus, que não é Jesus, é Yahushua. E hoje eu vou ler aqui para vocês, pessoal, perdão pelo pigarro. Eu vou ler para vocês o livro de Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, olha aqui, ó. Atos dos Apóstolos, essa Bíblia é uma Bíblia hebraica, tá? Essa Bíblia é uma Bíblia hebraica. Por que eu faço questão de mostrar para vocês? Porque que aconteceu? Os romanos transformaram todos os nomes da Bíblia, ou a grande maioria dos nomes da Bíblia. Nomes de lugar, nome de pessoas, foi a grande transformação que eles fizeram. E por eles mexer na Bíblia, né, mas eles foram sutis, porque, veja bem, quem refez isso, a Escritura, gente, não foram pessoas leigas. Quem refez isso aqui, ó, foram 70 anciões
tanto grego como de Israel, ou de Arushurum, e se debruçaram em cima dos pergaminhos. Em cima dos pergaminhos eles fizeram a transliteração, fizeram a mudança, a tradução. Detalhe, para uma língua que ainda não havia sido criada, que é a língua brasileira. Vocês estão começando a pensar, a imaginar? A língua brasileira, ela aconteceu a partir de 1500, correto? Segundo os nossos livros de história. A tradução, ela foi feita justamente no mesmo ano em que a língua brasileira começou a ser falada. E ainda nem existia um povo chamado Brasil. É só para vocês refletirem, gente, para vocês começarem a imaginar. Aqui era um bando de pessoas numa terra sem dono, uma terra sem lei. Quem é que residia aqui? Os índios, que eram os nativos da terra, e depois foram trazidos escravos da África, que se diz África, não era, é de Israel, de Arushurum. Por isso que você é um hebreu. Eu já expliquei essa história em outros vídeos. Então pegaram esses povos, trouxeram para cá, aí vieram os europeus, principalmente os espanhóis, que eram um braço de Roma. Depois dos espanhóis vieram os ingleses, que também já estavam aqui. Aí vieram os holandeses, vieram todos os suecos, a Europa desceu para invadir isso aqui. E a língua brasileira foi criada quando o Marechal Deodoro da Fonseca, ou Dom Pedro, aliás, gritou às margens do rio Ipiranga: se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, você conhece essa história? Diga ao povo que fico. Que povo era esse que fica? Por que isso é inserido na mente das pessoas? Ali, uma religião estava tomando conta desse país. Existe uma religião ocultista, de modo subliminar, que comanda tudo nesse país. Comanda a política, comanda o sistema financeiro, comanda o sistema religioso. Esse grupo, ou esses adoradores, eles agem de forma subliminar, de forma oculta, onde ninguém consegue enxergar ele. É o manto da invisibilidade. Então eles manipulam. Você já ouviu falar de manipulação? Manipulam as pessoas, criando várias seitas, várias denominações, intencionalmente, para que as pessoas fiquem escravas e não conheçam o seu verdadeiro Criador. E não descubra que nós somos possuidores de uma riqueza, nós temos bens inesgotáveis, pessoal. Não é esse grupo de pessoas da qual a gente não consegue ver, pois estamos todos dentro de um labirinto. Você já sabe o que é um labirinto, né? Você entra num lugar, entra no outro, pode ver que as pessoas têm controvérsias em palavras, não entende bolufas nenhuma, e as palavras são desconexas. As palavras que você lê na Escritura, eles levaram o livro da Escritura, eles conseguiram seduzir as pessoas a não ler a Escritura como se fosse história, e não entender a história para que planejasse seu futuro. E para piorar, criaram uma série de igrejas e de denominações para continuar o intuito de escravizar o povo. Então foi criado o Carnaval, foi criado o Natal, foi criado as festas pagãs, todo tipo de festa. Pior, foi criado o aniversário, que é uma adoração velada, e isso introduziram na mente das pessoas. Todo ser humano hoje, aqui no Brasil, principalmente nas Américas, desagradam ao Criador. Indo para templos religiosos, achando que ali é a casa do Pai, ouvindo pastores que não têm autonomia nenhuma na Bíblia para serem pastores, não tem autonomia nenhuma. O pior de todos, gente, é trocar o nome. Trocar o nome de Yahushua para Jesus Cristo. Isso aí foi a gota, gente. E eles fizeram isso. Eles não poderiam mudar o manuscrito, os papiros, mas eles poderiam mudar a Bíblia, porque a Bíblia é dele. Eles sentaram-se, os adoradores de Terron, os adoradores de imagens,
os que adoram outros deuses, que têm outras religiões, outros deuses, mudaram ou ocultaram dentro das Escrituras a verdade. E uma delas está caindo agora, está sendo desfeita agora, né? Uma das verdades está sendo desfeita, uma das mentiras está sendo desfeita agora, sobre o nome. Eu tenho todo o prazer de vir aqui todos os dias, ainda que esteja uma pessoa só me assistindo, uma pessoa só me vendo. Lembra da oração de Abraão para o justo? Abraão orou, que não é Abraão o nome dele, né? É Abraham. Ele fez a oração para o sobrinho dele. Ele estava em Sodoma e Gomorra. Nós não estamos na Sodoma e Gomorra. Os valores não estão trocados nessa nossa sociedade. Vocês não pararam para imaginar que tudo nessa sociedade está trocado? O certo está errado, o errado está certo. E está tudo certo aí. Hoje a gente não pode falar de certas pessoas, de certos grupos, porque nós somos censurados. Porque a Bíblia fala a verdade, pessoal. Ainda bem que ainda podemos usar a Bíblia. Brevemente, nem a Escritura nós vamos poder usar. A conversão de Paulo de Tarso. E Shaul, o nome não é Paulo, é Shaul. E Shaul, estimulando mais ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor aqui é Yahushua, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de apresentação para as sinagogas que estão em Damasco. Bom, gente, sinagoga, eu quero que vocês entendam que você vê um montão de templos aí dizendo que é sinagoga. Sinagoga, gente, era um local onde os políticos se reuniam. E sempre todo o povo passava nessa sinagoga. Ou seja, você geralmente não vai ao fórum para resolver problemas de cartório, problemas de escritura, problemas judiciais. Então todas as pessoas tinham que estar naquelas sinagogas. Sinagoga nada mais menos que o local político desse país chamado Yahushua. E lá se elaboravam as leis, que nem tem no Congresso Nacional, para que o povo pudesse seguir, umas regras que o povo pudesse seguir. E nas sinagogas eram faladas das leis de Moisés, as leis mosaicas, né, de Moshá, onde esse povo seguia piamente as leis de Moisés. Era um povo santo, um povo separado, porém um povo que se tornou religioso e cego, pois pegaram a Escritura e engessaram ela, não deixaram a mente raciocinar e evoluir. Na vinda de Yahushua, ele brigou muito com esses escribas e fariseus, que eram os autores da lei, que hoje estão aí disfarçados de igrejas evangélicas e igreja católica, porque eles entendem da Bíblia na versão deles, pois todos eles foram manipulados através da mudança da Escritura. Gente, é tanta coisa, em um videozinho de 20 minutos não dá para me falar. Mas vamos falar da conversão de Shaul. Então ele foi lá pedir uma carta de autorização para matar aqueles que estavam seguindo a Yahushua. Não é Jesus, é Yahushua. A fim de que se encontrasse algum daquela seita, olha como era chamado os seguidores de Yahushua, de seita, quer sejam homens e mulheres, os conduzisse preso a Yahushalaim, olha aqui, ó, Yahushalaim, ó, olha aqui, ó, Yahushalaim, vamos ver se está vendo aqui, ó, Yahushalaim, que é a cidade de Jerusalém, que você conhece como Jerusalém. E aconteceu que, indo no caminho, chegando perto de Damasco, eis que uma luz do céu subitamente o cercou, e ele caiu com o rosto em terra e ouviu uma voz que dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, meu Senhor? E ele disse: eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Porém, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, pois ouviram a voz e não viram ninguém. Shaul levantou-se do chão, abriu seus olhos e não via ninguém. E guiando-se pela mão, conduziram a Damasco. E por 3 dias seus olhos não viram a luz, e nem comeu e nem bebeu. Bom, vamos lá, gente. Yahushua, ele quer mudar a sua vida. Veja que Yahushua que chamou a Shaul,
ou Yahushua que chamou a Paulo. Ele era um homem valente, um homem valoroso, ele era um escriba, ele era um fariseu, também pertenceu aos escribas, um fariseu convicto, aquele que seguia a Torá, que seguia a Brit Hadashah, que já estava sendo imposta naquele tempo, mas a Torá, principalmente, que eram os 5 livros da lei. Ele era um que não aceitava nenhum incircunciso ou nenhuma seita, porque eles tratavam a seita com rigor. E Yahushua, naquele tempo, já era uma seita, porque ele não se dedicava a templos religiosos. Yahushua não entrava em templos religiosos para pregar em templo. Ele não pregava aquilo que esses doutores da lei de Moisés pregavam. Quem mandou Moisés foi ele. Inclusive, uma vez que ele mandou Moisés, que falou com Moisés e Elias, queria apedrejar Yahushua. Talvez eu esteja falando para você agora aí, que está dentro de uma igreja evangélica, você não acredita naquilo que nós estamos falando, mas preste atenção, gente. Não existe o nome Yeshua, não existe o nome Jeová, não existe o nome Elohim, Hashem, Jeová Jiré, Jeová Nissi, não existe Alá, não existe Oxalá, não existe, não é o nome verdadeiro daquele que morreu no madeiro, que viveu nessa cidade de Yerushalayim, dentro do país chamado Yahushurum, se chama Yahushua. E para ele nós vamos proclamar o tempo todo. Yahushua me chamou para te chamar. Yahushua me chamou para te convocar. Muitos serão chamados e poucos são escolhidos. Talvez você já esteja dentro de um templo ainda e não se decidiu sair daí, dessa igreja evangélica, dessa igreja católica, achando que aí é salvação. Achando que esse cara que está aí subindo no altar, no púlpito, é pastor. O verdadeiro pastor é Yahushua, pois ele deu a vida dele no madeiro para nos salvar no Gilgatá. Todos que vieram antes dele são ladrões, e todos que vieram depois dele também são salteadores. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós estamos esclarecendo muitas coisas para vocês. Se você quiser participar do nosso WhatsApp, você deixa seu número na descrição. Nós vamos colocar, se você é evangélico, está saindo agora do evangelho, se você está saindo do judaísmo, se você está saindo do catolicismo, se você tem curiosidade para saber, se você tem curiosidade, você que é curioso, você que está me ouvindo aí, fala, cara, nessa história, como não é Jesus? Foi a mesma pergunta que eu falei, como não é Jesus o nome dele? Jesus já está massificado na mente de vocês, porém, todos nós fomos enganados. O nome desse que você ama, que você adora, não é Jesus. É Yahushua. Bota isso no teu coração. Bota fé no que nós estamos falando. O próprio Yahushua irá tocar no seu coração, assim como chamou Shaul, ou Paulo, porque ele vivia matando os que seguiam. Ele viu uma grande luz, e a escama vai sair dos seus olhos. Você vai começar a ver com outros olhos o quanto você foi enganado, o quanto você foi ludibriado. Você não vai... Mas agora, como é que eu faço isso? É uma nova religião? É uma nova igreja? É um desengrejados? Não, gente. A verdadeira conversão, ela está dentro de você. Ela está aqui dentro, ó, aqui dentro. Está guardadinha aqui dentro. Sabia que ela está guardadinha aqui dentro? Você vai se transformar por dentro. A sua transformação, a sua conversão vai ser de dentro para fora. Não, você não está fazendo para os homens ver. Você está fazendo para aquele que te enxerga por dentro. Por isso que as pessoas que estavam com Paulo não conseguiram ver. Eles ouviram a voz, mas eles não... Só Paulo que ficou cego e depois se transformou em Saulo. Ótimo dia para todos vocês. Hoje nós teremos uma live 10 horas da manhã. Teremos uma live 10 horas da manhã, hoje, falando sobre a tribo de Levi. Muito importante que você participe. É uma live. Às 3 horas da tarde estaremos no canal da JC, Jardim do Conhecimento da Jéssica.
Vamos estar falando algo muito importante para você. Não percam, entram lá, JC, Jardim do Conhecimento. E à noite estaremos também voltando com mais alguma coisa maravilhosa para todos vocês. Que Yahushua abençoe a todos vocês. E que vocês se libertem desse nome Jesus. Porque isso está na mente das pessoas. Yahu, o Todo-Poderoso, aquele que teve o seu nome trocado por Deus. Yahu é o pai de Yahushua. E é ele que está te chamando e mandando você sair das abadias. Sair desse engano e vir para a luz. Um forte abraço para todos vocês. Um ótimo dia. Não deixe de se inscrever. DRM, o canal do jogador DRM Rodrigues, o canal do Livros Apócrifos. Ative o sininho. Toda vez que você ativa o sininho, toda vez que eu enviar uma mensagem, todos os dias eu coloco uma mensagem pela manhã, você vai estar conosco. E o meu muito obrigado por você estar aqui até agora, nos assistindo. Que você continue nos assistindo, que você continue com a gente, e que a paz de Yahushua invada a sua vida e te proteja de todos os males da peste que se propaga nas trevas. Forte abraço, gente.